A paz do Senhor Jesus Cristo, mais um vídeo sobre a palavra de Deus para o entendimento das nossas vidas. Orando na madrugada, o Senhor me deu um entendimento sobre o que realmente está acontecendo com a nossa vida, se nós estamos passando por alguns contra-ataques do adversário e o que evidencia este contra-ataque, esses momentos. E Deus me deu um discernimento de 3 entendimentos sobre a oração, sobre a palavra e sobre a comunhão. E acredite, irmãos, tem muitas coisas que acontecem e nós não temos respostas para este momento, mas Deus ele quer nos dar uma resposta para nós ficarmos cientes do que nós estamos fazendo, vivendo e aonde é que nós vamos chegar com tudo que está acontecendo. Mas antes de tudo, vamos orar para Deus abençoar a sua vida. Eu estou com saudade de mandar essa palavra para você. Passamos um tempo muito grande de outras observações, mas estamos aqui para falar do reino do Evangelho. Deus abençoe esta pessoa que aí do outro lado vai ouvir esta mensagem, que vai encontrar estratégias para a sua vida, para que com a tua palavra, somente a tua palavra, eles possam alcançar, meu Deus, um coração sábio e uma inteligência nas suas atitudes. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, porque sem Ti, Espírito Santo, nós não somos absolutamente nada. Queremos Te agradecer pela vida, pela proteção de todos os males, por estar nos guardando do vírus, da peste, da fome, da nudez e de qualquer outra coisa que nos separe do Teu reino. É esta a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o discernimento de hoje é que nós estamos vivendo em batalha. E o que demonstra que nós estamos vivendo em batalha? Que eu vou falar só de 3 coisas, é claro que são muito mais, mas eu quero deixar 3 coisas aqui que evidenciam que você está numa evidência muito grande de estar passando por uma guerra espiritual. A primeira é a oração, a segunda é a leitura da palavra e a terceira é a comunhão com teus irmãos na casa do Senhor. E por que esses 3 itens? Porque quando você deixa de orar, você deixa de ler ou de estudar a palavra de Deus, e você deixa de estar na igreja tendo comunhão, participando de cultos, significa dizer que está acontecendo uma batalha muito grande para que você não possa estar acompanhando essas coisas. Para você começar logo aí direto no entendimento, eu quero já começar aqui lendo a palavra de Deus sobre a questão da oração. O crente que para de orar, ele já está derrotado nesse campo espiritual. E todas as vezes que eu pensar que eu tenho que orar, é porque o Espírito Santo está dizendo assim, ora, porque a batalha está muito grande e é necessário você orar. E oração não tem horário, é de noite, é de madrugada, é de dia, de tarde, é no elevador, é no carro, é fazendo o almoço, é no banheiro, é indo para a padaria, ou seja, orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, nós devemos orar sem cessar. E esta palavra, ela é quanto mais, é para todos os momentos. Então a oração, ela é uma ferramenta que no qual vai nos aprimorar na questão de ser íntimos em conversar com Deus. O crente que não ora está com algum problema. Porque se ele tem um Deus que diz, clama a mim e responder-te-eis, como fala a palavra de Jeremias, fica difícil conhecer o Deus que criou todas as coisas se nós não conversarmos com ele. Amém? Então tem a palavra aqui de 1 Tessalonicenses 5,17 que eu acabei de falar, mas eu quero ler também Romanos 12,12. É um versículo maravilhoso que fala sobre a perseverança de nós estarmos orando, que diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Perseverar na oração é confiar, é ter paciência, é aguardar o momento certo e ser constante, não parar. Perseverar é passar por todas as etapas que nós devemos passar e continuar íntegro, firme e honesto. O diabo ele vai tentar fazer-nos parar de conversar com Deus a todo custo, porque ele sabe que pelo poder da palavra nós chamamos a existência. Pelo poder da palavra você profetiza, pelo Espírito de Deus e chama a razão da existência daquilo e acontece.
Eu já falei em outro momento que há dois tipos de profecias. Aquela que Deus usa o servo e usa a boca dele como naquele momento como um instrumento, e há aquela profecia que tem pessoas que têm intimidade com Deus e chamam pelo entendimento do poder da palavra a existência daquilo que eles profetizam ali pelo Espírito de Deus, que no qual todos nós temos acesso e estamos nele e ele está em nós, como fomos selados por este mesmo Espírito em Efésios 4:30 para o grande dia da redenção. A perseverança, ela é algo que tem que ser moldada, porque isso vai nos gerar experiências muito grandes, e muitas vezes essas experiências vão ser em meio a muita tribulação. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado aquele que persevera na tribulação, pois após ter sido aprovado, ele receberá das mãos do Senhor a coroa da vitória que ele prometeu a todo aquele que ele ama. Ou seja, tem que perseverar em todo o tempo. Esta questão está voltada, mas tem algo tão maravilhoso também no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 15, que diz assim, Tiago 5,15: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. A oração é tão importante que, além de nos curar, ela tem o poder de chamar o nome de Jesus na nossa vida e nos purificar de toda injustiça e nos curar de toda maldição hereditária e de nos tirar da intenção do pecado, porque confessando e abandonando, Jesus irá fazer coisas sobrenaturais na nossa vida. Primeiro item, que você está vivendo uma batalha espiritual. O diabo não quer que você ore. E nós devemos nos aprofundar na oração, de joelho, de todo clamor. Provérbios 8,17 diz: eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me buscarem pela madrugada, esses me encontrarão ou me acharão. Ou seja, Deus está nos vocacionando a desafiar o nosso corpo, a desafiar o nosso tempo e estar entregando um período de oração, um período onde nós devemos entregar para Deus. Quando nós somos empregados numa empresa, eles compram o melhor horário de vida nosso, que é da parte da manhã até a parte do final da tarde, que nós chamamos de mais-valia. E naquele período você vai produzir o melhor que o seu corpo pode fazer, porque você vai ser remunerado. A oração é no mesmo entendimento. Deus, ele nos convoca a estarmos a orar nos momentos que o nosso corpo estaria descansando, aproveitando. E Deus, ele conhece, meu irmão, o sacrifício de cada um. Embora os sacrifícios que nós viemos fazer é tão insignificante diante de tudo aquilo que ele fez, mas Deus, ele prova o seu amor para conosco quando ele enviou Cristo e ele morreu por nós. E nós estamos provando o nosso amor para com Deus através de quê? Através da renúncia do pecado, do nosso eu, da nossa vaidade, dos nossos prazeres. E isto é maravilhosíssimo. Nós temos que orar constantemente. Nós temos que ser aperfeiçoados. A oração de um justo, ela tem poder e pode muito em seus efeitos. Então, se você parou de orar, chegou a hora de você refletir nestas palavras e começar a orar de novo. Mas você pode estar dizendo: eu estou trabalhando, estou muito atarefado. Não importa. Comece orando 1 minuto, no outro dia você ora 2. Daqui no final do mês você está orando 30 minutos. Daqui a pouco você sente mais prazer, você começa a ouvir a palavra de Deus e você ora 1 hora, 2 horas. Olha, irmãos, todo crente que busca os mistérios de Deus, ele tem uma conduta irrepreensível de oração e ele ora 1 hora, 2, 3 horas de joelho, e isto faz parte da sua caminhada, porque oração é arma, e arma foi feita para usar, tanto para atacar quanto para se defender. Eu deixo este entendimento. Se você não está orando, peça discernimento de Deus, porque alguma coisa está acontecendo e o diabo está lhe parando para que você não possa orar e que você não tenha a oportunidade de abrir a sua boca e, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, chamar a existência de Deus na sua vida. O segundo item, que nós estamos num ataque, numa batalha constante contra o inferno, é a questão da leitura. O crente, ele tem que meditar nesta palavra. É o conselho de Davi no Salmo 1, versículo 2, que diz que nós meditamos nesta palavra de dia e de noite. Também é o conselho de Josué lá no capítulo 1, que o próprio Deus... Deixa eu ler esse texto para vocês de Josué capítulo 1, onde o próprio Senhor, ele
mandou Josué meditar na palavra de dia e de noite para que fosse bem a sua caminhada, para que ele pudesse estar de uma forma irrepreensível. Josué 1,8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Nós temos que fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus acontecer na nossa vida. E só estudando a palavra, só tendo comunhão com a palavra. Como que nós vamos conhecer Deus se nós não estamos aqui na terra estudando o manual que diz o que Deus é, como Ele é, a sua divindade, os seus atributos, o seu trono, a sua glória, os anjos, a criação, o seu poder sobrenatural, tudo que está envolvendo o mundo metafísico, inexoravelmente falando, nós temos que aprender com a Bíblia aquilo que Deus nos chama à existência de compreensão daquilo que é a eternidade, meu irmão. Não tem outro entendimento que não seja a palavra de Deus. E você estudar a palavra, você fazer o seu devocional, você ter essa palavra no seu coração, você tem a lei dentro de você, ou seja, a graça te alcançou e você tem boas maneiras de começar a tratar questões no seu dia. Tem um texto aqui que fala sobre as Escrituras, que é Mateus 22, 29, Marcos 12, 24 e João 5, 39. O desenrolar deste entendimento nos diz que nós erramos por não conhecer a Deus nem as Escrituras. Mas o livro de João 5,39 diz que nós devemos buscar nas Escrituras ter a vida eterna, porque são elas que dão testemunho de Cristo que está na nossa vida. A vida eterna, ela é Jesus. 1 João 5,20. Ele é o verdadeiro, o Filho verdadeiro que se manifestou. Este é a vida eterna, o Deus de toda a salvação. Nós temos que meditar nesta palavra, de ter conduta de arrependimento nesta palavra. Essa palavra ela é poderosa, ela é maravilhosa. A palavra de Deus ela é o alimento para a nossa alma. E quando nós somos impedidos de trazer esta palavra como regra de vida, significa dizer que o diabo está nos cegando para que a palavra de salvação e de entendimento não esteja mais como uma das estratégias da nossa vida. Nós somos moldados por um caráter regenerador, transformado de um ser que nos deu uma identidade nova, porque ele assumiu o controle da nossa vida e nos fez entender as boas novas e boas maneiras de começar a entender o reino. Logo então, aquelas atitudes errôneas que nós tínhamos, nós não temos mais, porque a palavra de Deus nos trouxe uma nova maneira de viver, um novo pensamento de viver e uma nova forma de realizar as nossas atitudes, longe daquilo que é o estereótipo que o mundo aceita. Mas nós somos odiados por este mundo. O pecado não faz mais parte da nossa caminhada. Embora venhamos ser pecadores, todos os dias nós somos justificados por intermédio daquele que não dorme e não tosqueja, que está a todo tempo como sentinela nos guardando. O texto também muito maravilhoso sobre essa questão está aqui em 2 Timóteo. É um texto muito conhecido, vou ler, apesar de já saber ele, conhecer, e diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, ela nos instrui, a palavra de Deus, ela nos faz entender o que é o corrigir, redarguir, é um instrumento de justiça para estar conosco nos momentos de todas as nossas caminhadas da vida. Como é perfeito o Deus. E esta palavra nos diz em 2 Timóteo 2,15 que nós temos que manejar ela corretamente, apresentar-nos irrepreensível. E não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. Isso exige tempo. Nós temos que aprender a usar a palavra de Deus com sabedoria, porque ela é a boca de Deus falando conosco. Eu acabei de trazer um entendimento sobre a oração, que não pode ser quebrado esse elo com Deus. E a palavra é algo que todo dia vem e de uma forma nos dá uma resposta poderosa para aquilo que nós estamos precisando. Querido,
A palavra é essencialmente algo de vida para nossas vidas. É a vida de Deus para a nossa vida. É a palavra de Deus para a nossa palavra. É a boca de Deus falando para a nossa vida, que sai palavra de vida eterna, porque o que o coração está cheio, isso a boca vai falar. Mateus 15, 18. Isso é maravilhoso para a nossa vida. E nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que buscar ter esse entendimento. Não tem como o crente viver sem a palavra. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso que contamina o homem. Por que contamina? Porque o coração está cheio. Mateus 15, 11 também vai falar o mesmo texto. Está cheio, meu irmão. Vamos buscar ter entendimento da palavra de Deus. Vamos começar a ter entendimentos que nós precisamos desta palavra como um alimento, como um banho, como uma roupa que nós vestimos. Nós temos que verdadeiramente estar buscando leitura, aperfeiçoando o conhecimento, estudando a palavra. Escolha um tema e estude esse tema. Escolha o tema anjo e vá descobrir o que é anjo, quando que Deus criou o anjo, que período que foi criado os anjos, que classe angelicais existe, quais são os anjos de batalha, os anjos de guerra, os anjos mensageiros, os anjos de recado. Ou seja, você vai aprender tudo sobre anjo. De contrapartida, você também vai saber que existem os anjos caídos, que são os demônios, que estão muito bem organizados pelo príncipe das trevas, que é o diabo, e você vai entender tudo isso. Aí o mundo natural para você vai começar a ter percepção do mundo espiritual, do mundo metafísico, e você já vai começar a compreender que a palavra de Deus, ela te instrui para toda boa obra. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 12, versículo 13, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir, né? Para cortar ali juntas e medulas, e é apta para discernir também os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão patentes, ou seja, nuas, perante os olhos daquele que no qual haveremos de tratar ou prestaremos conta. Ou seja, nós estamos descobertos diante de Deus. Esta palavra é tão poderosa, a palavra de Deus é tão poderosa, que ela tem o poder de pegar um analfabeto e tornar ele sábio. Ela tem o poder de pegar um mendigo e tornar ele num homem cheio da autoridade de Deus. Ela tem poder de transformar a vida de um traficante, de uma prostituta, numa mulher de Deus, num homem de Deus, revestido, curado e lavado pelo sangue do Cordeiro, justificado das suas maldades e agora vivendo as boas obras do Evangelho. Esta é o poder desta palavra. E esta palavra, ela tem que ser colocada em prática, ela tem que ser vivenciada, ela tem que ser colocada como razão. Nós não queremos viver filosofias espirituais, não. Nós queremos viver grandezas de Deus, que no qual Ele, na sua eleição, nos escolheu e predestinou-nos a sermos servos lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro. Você tem a oportunidade de começar a mudar as suas atitudes e começar a estudar a palavra de Deus. Começar a estudar o entendimento que esta palavra vai te dar. Você quer ser sábio? Peça sabedoria a Deus. E esta palavra nos fala sobre isso. Está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e lhe será dada. Liberalmente, libera, vai meu filho, se encha daquilo que você está precisando, que é a minha justiça, que é a minha graça, que é o temor da minha sabedoria, e Deus vai nos dando todas essas questões. Já falei de oração, que o crente tem que orar incessantemente, e já falei aqui da palavra, que é comida, que é maná, que tem que estar fazendo parte da nossa vida. E agora eu quero falar sobre a comunhão. O crente que desiste de ir para a igreja,
que para de se reunir para falar do nome de Jesus Cristo, está correndo um sério risco de ter a fé abalada de tal forma que ele não tenha mais vontade de se reunir para nada em nome de Jesus Cristo. A palavra de Mateus 18, 20 diz que aonde estiver dois ou mais reunidos, dois ou três reunidos, o Senhor Jesus se fará presente. Está escrito na palavra de Mateus 18, 20. E nós temos que entender que a reunião é algo que chama a atenção de Deus. Talvez, meu irmão, você esteja com saudade dos cultos presenciais, de ouvir aquela palavra, olho no olho, palavra com palavra, e chegou o momento. Nós estaremos voltando à ativa para fazer isso acontecer da melhor forma possível. E isso será maravilhoso da parte de Deus para as nossas vidas. Ter comunhão. Um texto muito compreendido sobre isso é Hebreus 10. Vou ler esse texto, 10, 24 e 25. Um texto que fala diretamente sobre a comunhão. Esse recado é para os desigrejados aí que não querem se reunir no nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo que Jesus não está dentro da igreja, que Jesus não está aqui, Jesus não está para ali. Jesus é verdade, Jesus está dentro dos corações daqueles que se reúnem dentro da igreja. Mateus 10, 24, 25, aliás, Hebreus 10, 24, 25 diz assim: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando virdes que vai chegando aquele dia. Ou seja, a igreja, ela tem o papel de congregar, de reunir o corpo de Cristo, de alertar acerca do arrebatamento, de falar a palavra de salvação, de falar a palavra de arrependimento. E quanto mais dias vão passando, os crentes vão amadurecendo e vão ficando fortalecidos, sabendo que Jesus está às portas, está batendo, e aquele que abrir, ele vai entrar. O arrebatamento é algo que vai acontecer. Pode ser amanhã, pode ser agora na madrugada, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode ser antes de 2030. E eu pergunto para você está preparado para ir morar na glória? Não vai levar nada daqui, vai ficar tudo. Talvez um texto que fale mais de unidade, de estar junto, de estar em comunhão, de estar tratando, na verdade, o que é estar em comunhão, em corpo de Cristo, é o texto de Atos 2, 42, 47, que eu vou ler agora. Eu acredito que esse texto, ele fala muito sobre a unidade da igreja, ele fala muito sobre o proceder de como as pessoas devem estar pensando para que a igreja tome aquela proporção e Deus acrescente à igreja tanto quanto aqueles que venham chegando por conta da fé, por conta dos milagres. Atos 2, 42, 47 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, da comunhão e partir do pão e nas orações. Olha a oração aparecendo aqui. Olha a comunhão aparecendo aqui, meu irmão. Olha que palavra maravilhosa. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e partiu com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Olha aqui, perseverando todos os dias no templo, estando em comunhão na igreja. E repartindo do pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Está aqui, meu irmão, a unidade da comunhão, de estarmos juntos louvando a Deus, tem um poder sobrenatural de alcançar proporções que nós não podemos imaginar, inimagináveis. Nós devemos nos reunir nas nossas casas, nos templos, na igreja, na garagem, evangelizar na rua. Esta é a palavra de Deus. Eu lembro de um texto que a Bíblia fala que Jesus, ele estava perto de uma multidão. Multidão significa dizer congregação de uma pessoa, de um grupo,
que estavam ali em prol de algo. E neste momento era de olhar para Cristo, de receber uma cura, de receber um milagre, de ser tocado por Ele, de receber uma palavra. Ou seja, de N naturezas possíveis tinha pessoas ali. E o texto de Mateus, capítulo 5, do 1 ao 16, diz assim: Jesus observava os discípulos que estavam com ele, seguindo juntamente com a multidão, e ele observava a multidão que lhe seguia. Subindo ao monte, assentando-se, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dos tais é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, não terá valor algum, a não ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, de onde ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, do 1 ao 16. Esse texto é um texto que Cristo estava falando para uma comunidade que estava reunida, que estava ali olhando o Salvador. Era olho no olho. Era cara a cara, face a face. Tem palavras que Deus vai nos usar para que a igreja venha a ser edificada. E ali precisa ter uma reunião de 2 ou mais 3 pessoas para que o nome do Senhor esteja ali invocado e ele esteja presente. Então, querido, não seja bobo. O discernimento dessa palavra é que nós estamos em contra-ataque do diabo todo tempo. Nós estamos vivendo uma batalha onde ele quer nos impedir de orar, quer nos impedir de ter leitura da palavra e quer nos impedir, acima de tudo, de estarmos juntos, dando testemunho daquilo que Deus fez na nossa vida. Então, a partir de agora, se você sentir um desejo de orar, ore. A partir de agora, se você não tem orado de noite, ora de noite, antes de dormir, na hora do almoço, na hora de sair da tua casa, na hora de entrar no teu carro, na hora de passar ali na entrada do teu trabalho, pedindo para Deus te abençoar, te guardar. Faça da oração uma primícia da sua vida. Faça da oração uma estratégia de uma arma poderosa que possa trazer à existência daquilo que, pelo poder da tua palavra, em o nome de Yahushua HaMashiach, que é Jesus ungido, esteja presente na tua vida. Dê testemunho que você faz parte de pessoas que adoram a Deus de verdade. Dê testemunho que você conhece a palavra de Deus. Tem um lugar que você não tem Bíblia na mão, mas ela está no seu coração e você fala acerca daquilo que o seu coração está cheio e a palavra vai fluir na sua boca porque o Espírito Santo vai te usar como instrumento. Nós devemos guardar esta palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Salmo 119. Que coisa maravilhosa. Eu creio plenamente que Deus fará coisas sobrenaturais na nossa vida. É o Salmo 119, 11. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para a minha caminhada é a tua palavra. Se a luz ilumina para que o meu pé possa pisar aonde os meus olhos enxergam que é seguro, esta é a intenção da palavra de Deus. Nos dá sabedoria de estarmos cientes que o caminho que nós estamos andando, que é Jesus Cristo, nos levará para o céu. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ou vem ao Pai a não ser por mim. E aqui eu deixo esta palavra. Oração, palavra e comunhão no Espírito Santo de Deus. Amém? Que você tenha um ótimo final de semana e um início de semana abençoado. Que Cristo guarde a tua vida, te livre do mal, do atrapalho, de todo vírus, de toda maldição. Nós estamos com carinho falando isso para você. Eu e a minha casa servimos ao Senhor e abençoamos a sua casa. Chamamos a existência de um milagre, de uma cura transformadora. Deus é a tua luz. Não há derrota que nos derrote,
que em nome de Jesus Cristo nascemos para vencer. Aonde você estiver, em Portugal, na Angola, no Brasil, na África, no Reino Unido, na Europa, Deus te alcança porque Ele é um Deus que transcende todas as barreiras humanas. Ele é o verdadeiro Deus de toda a terra. E nós te abençoamos em nome de Jesus Cristo, que esta palavra te traga sabedoria. Não esqueça, leia a palavra, estude a palavra, ore incessantemente e busque estar aonde busca a presença do Senhor. Esteja onde tem pessoas buscando a presença de Deus. Amém? O que Cristo tem para você é para agora. E nós estamos preparados. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre, que resplandeça sobre ti a sua face, o seu rosto, tenha misericórdia de ti, sobre ti, te dê a sua paz. Esta é a mensagem em nome de Jesus. Amém.